Iraci Mangueira, sou juíza da Vara Criminal de Instância. Gostaríamos de agradecer a desembargadora Ana Lúcia por proporcionar esse momento aqui com a EJUSE. Estamos aí com todos os servidores e servidoras já atentos para que a gente possa hoje interagir com a nossa colega, a doutora Ana Cristina Monteiro Silva, juíza federal da 25ª Vara de Porto Alegre. Ela que é doutora em Business Administration pela Florida University e que vai conversar um pouco aqui com a gente hoje sobre a proatividade em tempo de pandemia. Então, um tema assim, bem recorrente e, digamos assim, bem oportuno para o momento que a gente está vivendo hoje. A gente vive um momento de desenvolvimento do ser humano, de ressignificar as relações. Nós estamos hoje em casa, em teletrabalho, todos nós privados da nossa rotina, que tinha uma intensidade muito grande de contato pessoal, de contato com o nosso público, e isso faz com que a gente tenha que lidar com novas inquietações, uma mudança bem grande de paradigma e que a gente precisa estar conversando, estar ressignificando e estar trocando, sobretudo, experiências. E ninguém melhor que a doutora Ana, que hoje, para ser essa facilitadora diante de tantas inquietações que estão aí nas nossas mentes e corações. Enfim, nós temos algumas regrinhas aqui da nossa videopalestra, os microfones e a câmera elas ficam desativadas, as perguntas elas são feitas pelo bate-papo da plataforma e serão respondidas ao final das palestras, né, ao final da palestra. A videopalestra também vai ficar disponibilizada no canal do YouTube do TJ Sergipe, para que as pessoas possam assistir. Então, a gente vai ter aqui um momento de fala da doutora Ana Cristina Monteiro, em torno de 60 minutos, e que a gente também vai utilizar esse tempo para que a gente possa estar também interagindo e respondendo as perguntas de todos vocês que estão hoje nos assistindo. Então, eu quero agradecer a presença de todos. Na medida em que a palestra for fluindo, a gente vai fazendo aqui o registro das pessoas que estão em sala hoje conosco, mas eu não pretendo me alongar muito, porque o lugar de fala hoje é da doutora Ana Cristina, a quem passo a palavra para que possa nos brindar com seus conhecimentos e com seu objeto de pesquisa, que para nós hoje é de extrema relevância. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, doutora Iraci Ribeiro Mangueira Marques, mediadora deste evento, minha colega magistrada, pelas palavras a mim dirigidas. Faço um agradecimento muito especial ao desembargador Osório de Araújo Ramos Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. A desembargadora Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos, diretora da Escola Judicial de Sergipe, também receba o meu agradecimento. Queridos colegas magistrados, queridos servidores, a quem eu me irmano de modo muito fraternal, porque antes de ser magistrada, fui por 7 anos servidora, trabalhando em todas as frentes, trabalhei atendendo balcão, supervisora de setor, oficial de gabinete, diretora de secretaria, e acredito que a força do Poder Judiciário reside justamente na união entre magistrados e servidores. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Já estive 2 vezes na escola de Sergipe, primeiramente com a formação inicial dos magistrados e depois num curso que nós fizemos de gestão de pessoas, que eu estou vendo tem já alguns alunos meus por aí. Uma alegria, então, a gente poder fazer este reencontro. Bem, pessoal, eu vou iniciar então com os meus slides e eu vou pedir especialmente aos organizadores, Débora, doutora Iraci, que me avisem, caso não estejam enxergando, por favor, me digam. Começaram a enxergar? Sim, doutora, estamos vendo. Estão vendo em modo exibição agora, né? Isso, em modo exibição. Tá bem. Nosso tema hoje, então, é proatividade em tempos de pandemia. A doutora Iraci já me apresentou, eu sou Ana Cristina
Monteiro de Andrade Silva, sou juíza federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, estou atualmente na 25ª Vara aqui de Porto Alegre, sou natural daqui, e de uns 5 anos para cá eu venho me dedicando muito a esta área da gestão de pessoas no Poder Judiciário, fiz diversos cursos, em 2018 fiz o doutorado em administração, porque eu nunca me conformei com a desmotivação das equipes, com a utilização de técnicas antigas. Eu tenho um grande amor pelo Poder Judiciário e por todas as pessoas que trabalham aqui. E então eu acho que nós merecemos só o melhor. Então eu procurei fazer a ressignificação de todas essas estratégias já usadas com êxito há muito tempo na esfera privada para a esfera pública, e isso culminou inclusive na publicação do meu livro, né, Gestão de Pessoas no Setor Público. Eu vou trazer hoje para vocês a proatividade com base na teoria do psiquiatra alemão Viktor Frankl, e vou trazer também, isso faz parte do meu livro, essa parte de gestão em tempos de pandemia, algumas orientações aos gestores para que possam lidar do melhor modo nesta realidade desafiadora que nós estamos vivendo. Aqui um pequeno currículo meu. Quando nós começamos a falar sobre proatividade, nos cursos presenciais, eu gosto muito desta técnica do brainstorming, né, em que a gente procura o que as pessoas já conhecem sobre o assunto. Aqui, devido à modalidade do evento, nós não vamos poder fazer isso, mas eu vou trazer para vocês. Quando nós falamos sobre proatividade, eu pergunto aos alunos, o que é para vocês proatividade? E aí muitos dizem, professora, a proatividade para mim é tomar a iniciativa. Proatividade é você se antecipar aos problemas. Ok, esses conceitos estão corretos, mas eu garanto, né, que até vocês saírem dessa palestra hoje, vocês sairão com um conceito muito mais abrangente sobre o que é realmente a proatividade. A base teórica está aqui, neste livro do Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E Stephen Covey coloca justamente como o primeiro hábito das pessoas altamente eficazes a proatividade, né? Como ela é importante. E pergunto para vocês, será que a visão que nós temos de nós mesmos ela é limitada pelas opiniões, imagens e paradigmas das pessoas à nossa volta? Será que nós permitimos que essa percepção exterior grude como um rótulo em nós mesmos e acabe determinando quem nós somos, qual o nosso destino? Quando dizem, mas isso é tão fácil, como que você não entende? Atrasado. Você nunca vai vencer. Será que nós permitimos que essas circunstâncias externas nos determinem? Saber um pouco mais sobre isso, vamos estudar aqui as teorias do determinismo. Existe o determinismo genético. O determinismo genético diz assim, olha, sabe você que tem esse mau humor, isso vem do seu avô, ele que era assim, por isso que você saiu desse jeito. Isso, na verdade, está nos seus genes. O determinismo psíquico diz que você é o que é devido às vivências que você teve na sua primeira infância, ao modo como seu pai, a sua mãe, as pessoas que cuidaram de você, trataram de você. Então, você é assim por conta dessas primeiras vivências na infância. E ainda o determinismo social ou ambiental, que você é fruto do seu ambiente. Então, você é desse jeito devido ao seu marido, à sua esposa. Isso é culpa, na verdade, dos seus filhos respondões. Isso é culpa da situação político-econômica brasileira. Isso é culpa da cúpula do tribunal. E de quem mais for, né? O determinismo social acredita que nós somos o que somos devido às circunstâncias externas. Este senhor que vocês veem aqui na tela, ele se chama Viktor Frankl.
um psiquiatra alemão também criado na teoria do determinismo psíquico. Ele também acreditava, inicialmente, que essas vivências na infância eram determinantes para fazer a pessoa que nós somos hoje. E este senhor, que vocês têm a oportunidade de ver aqui hoje, ele sofreu um dos eventos mais trágicos da história da humanidade. Viktor Frankl foi vítima dos campos de concentração da Alemanha nazista. Lá, Viktor perdeu seu pai, sua mãe, seu irmão e a sua esposa. Diante daquele cenário absolutamente trágico que nós conhecemos pelos filmes ou pelos livros de história, foi lá, justamente nesse cenário de absurda adversidade, que Viktor criou a teoria da proatividade. Viktor percebeu, então, que entre o estímulo e a resposta existia a liberdade de escolha. Viktor percebeu que nós poderíamos escolher a forma como os eventos iriam nos atingir. E então, apesar daquele cenário absurdamente trágico, Viktor, utilizando o dom da autoconsciência, ele começou a se imaginar em outros cenários que não aquele de tanta dificuldade. Viktor se imaginava, já depois de tudo aquilo ter acabado, já na universidade, ensinando aos seus alunos de psiquiatria, trazendo toda a bagagem, toda a sabedoria que ele tinha adquirido nos campos de concentração da Alemanha nazista. O comportamento reativo diz que, diante do estímulo, existe a resposta. E Viktor trouxe justamente este dado a mais, dizendo que entre o estímulo e a resposta existe a liberdade de escolha. Viktor chamava até de a última das liberdades. Quando nós falamos em proatividade, isso tem muito a ver com responsabilidade. Gostaria de fazer um convite agora a cada um, a cada uma, presente nesta audiência, neste evento hoje, que fizesse uma leitura desta palavra que está ali na placa hoje. Talvez você diga, ok, Ana Cristina, não existe nenhuma diferença, a palavra continua exatamente como sempre foi, responsabilidade. Pois é, o que eu quero convidar vocês é a perceberem o seguinte: responsabilidade é a habilidade de dar a sua responsa, a sua resposta diante dos fatos. Por isso, proatividade está tão ligada à responsabilidade. E aí eu pergunto, meu amigo, minha amiga, qual tem sido a sua resposta diante dos fatos que nós temos vivido, diante dessa realidade tão diferente vinda aí depois da pandemia? A pessoa reativa, ela é assim: se não tem muito sol, se o tempo está nublado, ela fica vitimizada, triste, para baixo. Se tem sol, ela fica feliz, aí sim ela fica alegre. Se alguém eleva o tom, a pessoa se acaba. Mas se elogiam, se dizem que o trabalho dela foi bom, aí sim ela fica satisfeita. Assim é a pessoa reativa. Já o proativo, vocês sabem como age? O proativo leva o sol dentro de si. O proativo não depende das circunstâncias externas. Isso não significa que ele não perceba essas influências. Mas sabem qual é o segredo da mente proativa? A mente proativa trata de subordinar um impulso a um valor. Vamos trazer algo bem concreto aqui para a nossa realidade de poder judiciário? Então, em uma unidade, algo que acontece bastante aí. Em uma unidade chega um advogado batendo no balcão, reclamando porque o seu processo está atrasado.
E vai um servidor, ou não sei, um magistrado, enfim, quem for atender este advogado. Qual seria o estímulo, né? A resposta diante deste estímulo? Normalmente, reagir no mesmo tom e o assunto viraria talvez um conflito bem grande, né? Um tentando falar mais alto que o outro, os dois tentando se agredir, sabe-se lá como iria acabar tudo isso. Porém, se a pessoa que estiver atendendo esse advogado tiver uma mente proativa, ela vai saber subordinar este impulso de revidar a altura a um valor. Qual seria este valor? O valor de preservação da imagem do nosso poder judiciário, talvez até um valor de preservação da harmonia da sua equipe, na sua unidade judiciária, um valor de empatia. Já tentou se colocar no lugar daquele advogado? Talvez há tanto tempo ele já esteja esperando por este processo e será que ele não está realmente parado indevidamente? Então, esses valores farão com que a pessoa não reaja de forma reativa, que ela subordine este impulso a um valor. Se vocês forem perceber, o que nos perturba é muito mais a nossa percepção sobre os fatos do que os acontecimentos em si. Eleanor Roosevelt já dizia: ninguém pode fazer com que você se sinta inferior sem o seu consentimento. O sábio Gandhi dizia: eles não conseguem tirar o nosso respeito próprio se não entregarmos a eles. Então, é muito mais a forma como nós absorvemos as coisas, a forma como nós percebemos os acontecimentos que impactam na nossa pessoa do que os fatos em si. Viktor Frankl mostra que há 3 valores centrais: a experiência, que é tudo o que acontece conosco, a criação, que é o que trazemos para o mundo, e a atitude. A atitude é a nossa resposta em momentos desafiadores. Vejam só como a nossa atitude está sendo testada nesses tempos de pandemia. E qual tem sido a sua atitude? Como você tem se posicionado? Olha, pode ser que você esteja só esperando pelos outros, esperando que os outros resolvam, esperando que os outros tomem alguma atitude. Nesse caso, você será um passivo. Ou pode ser que você seja o protagonista da sua vida, que você tenha decidido tomar as rédeas justamente da sua vida. E, de fato, as oportunidades e o crescimento estão reservados para as pessoas ativas, que de fato tomam a iniciativa. Quando nós falamos em proatividade, eu já mencionei que isso tem um link muito estreito com a questão da responsabilidade. Nós podemos verificar se uma pessoa é reativa ou proativa muito pela sua linguagem. Vejam só, eu vou dizer aqui algumas palavras, algumas frases, vocês em seguida vão lembrar de pessoas que vocês já conhecem. Há quem diga, entre os reativos: olha, diante de qualquer desafio, não há nada que eu possa fazer. A linguagem da pessoa reativa procura a todo tempo isentar a pessoa de toda a responsabilidade. Ela diz assim: eu sou assim e pronto. Olha, vocês precisam entender, eu sou geniosa, eu sou assim estourada, é o meu jeito. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Ai, Ana Cristina, mas se eu pudesse mudar aquela pessoa difícil que eu tenho lá na minha unidade judiciária. Olha, mas a verdade é que eu não posso. Eu preciso que o tribunal me ajude, que coloque mais servidores na minha unidade, que traga mais equipamentos, computadores. Eu preciso que alguém faça. Então, a pessoa reativa, ela está achando, né, que o mundo está em dívida com ela. Que as pessoas, as condições externas precisam interferir para que a situação dela seja transformada. Vejam só que diferença da linguagem do proativo.
O proativo, diante dos desafios, ele diz assim: vamos procurar alternativas. O proativo percebe que ele é parte da solução. Então, ao invés de ficar procurando defeitos nos outros, ele para e olha sinceramente para si mesmo. E aí percebe que ele pode tomar outra atitude. Ele é parte da solução. Ele diz: eu vou fazer uma gestão diferente com a minha equipe. Eu escolho ser mais paciente com as pessoas na minha família. Eu prefiro ser mais gentil e amável com as pessoas que me rodeiam. O proativo sabe que a transformação começa nele mesmo e não nas outras pessoas. Sim, pode anotar, de Orlando. Pessoal, a pessoa pediu aqui se podia anotar. Eu nunca fiz. Tá, não, agora deu. Ok. Analisando onde nós concentramos o nosso tempo e a nossa energia, é um bom modo de nós sabermos se nós somos proativos ou reativos. Essa é uma parte muito interessante. Tá tudo bem, de Orlando. Essa é uma parte muito interessante da teoria do Viktor Frankl. E vejam só, na vida nós temos inúmeras preocupações. Nós nos preocupamos agora, principalmente na pandemia, quando que a vacina vai chegar, se ela vai ser acessível a todos, se amanhã vai estar chovendo ou não, se o dólar vai aumentar, o que mais vai acontecer, como vai ser a situação futura política e econômica do país, se vai começar a haver inflação novamente, se o Trump vai ser reeleito nos Estados Unidos, se as calotas polares de fato vão degelar, se vai haver o caos ambiental, enfim, nós temos um número enorme de preocupações. Muitas dessas questões estão no círculo de preocupação. O que quero dizer com isso? Muitas dessas questões nós não podemos modificar. Eu pergunto, você pode adiantar em um dia sequer a vinda das vacinas para o Brasil? Você pode assegurar que elas serão eficazes? Você pode interferir com o aumento ou com a baixa do dólar, com o aumento da inflação, com a situação política e econômica nacional ou internacional, com a situação ambiental macro? É claro que há muito que nós podemos fazer, selecionando lixo, tendo uma conduta sustentável, isso tudo está no círculo de influência. Agora, ficar só bradando pelo caos ambiental, isso não leva a lugar nenhum, né? Então, nós precisamos nos concentrar no nosso círculo de influência. Sabe o que é o nosso círculo de influência? São todas as coisas que nós podemos transformar. Então, eu pergunto, há coisas que você pode transformar? Sim. Aí você pode dizer, olha, Ana Cristina, mas agora na pandemia a gente está aqui em 4 paredes, mesmo em 4 paredes, com a sua família, com um celular e um laptop. Você pode fazer inúmeras coisas. Você já está fazendo, está assistindo, né, essa palestra aqui hoje, né? Então, talvez você possa auxiliar as pessoas que estão dentro da sua casa. Já parou para pensar como essa fase pode estar sendo angustiante para as pessoas que estão na sua casa? Você já parou para ouvir alguma delas? Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, se não estão com você, né? Os idosos principalmente têm essa necessidade de uma escuta ativa, saber como estão. Será que no seu prédio tem algum vizinho, vizinha, idoso, que talvez você possa ajudar a trazer as compras? Será que você pode se engajar em alguma ação voluntária, mesmo sem expor a sua saúde? Tem tantas iniciativas lindas acontecendo aí, de norte a sul do país, envolvendo os tribunais também. Então, o que eu quero dizer é que nós somos proativos à medida que nós nos dedicamos às coisas que nós podemos transformar. E sabe o que acontece com a mente proativa?
Com a pessoa que de fato se dedica e se concentra. Quais são as coisas que eu posso modificar? E se dedica com intensidade para isso, o seu círculo de influência ele é expandido. E olhem ali, o círculo de preocupação diminui. E o círculo de influência tem muito a ver com liderança. James Hunter, no livro O Monge Executivo, já define liderança pela capacidade de influenciar as pessoas a fazerem coisas denominadas como sendo para o bem comum. Então, à medida que você se dedica para as coisas que você efetivamente pode transformar, a sua capacidade de liderança é expandida, inclusive. Olhem que bonito. E olhem a diferença entre o reativo e o proativo. Aquele que não faz o que está ao seu alcance, mas vive depositando o seu tempo e a sua energia naquelas coisas que ele não pode alterar. É aquele que senta na frente do Jornal Nacional e começa a xingar todos os políticos, os representantes e se lamenta. Ou seja, ele está dedicando a sua energia, pessoal. Essa teoria ela faz muito, muito, muito sentido. Sabem por quê? Porque o nosso tempo e a nossa energia, eles não são ilimitados, eles têm um limite. Então, se você dedicar todo o seu tempo, toda a sua energia para o seu círculo de preocupação, isto é, para as coisas que você não pode transformar, vai faltar força e energia para dedicar para o seu círculo de influência, isto é, para as coisas que estão ao seu alcance que você pode transformar. Pare para pensar quanta coisa aí você pode fazer, mesmo em 4 paredes, que não está fazendo ainda e que causaria uma transformação no seu ambiente, na sua relação com a sua equipe, com a sua família. Nós precisamos ter em mente que o controle que nós temos é somente sobre nós mesmos. Só sobre nós temos o controle direto. Sobre o outro, nós temos um controle indireto. E sobre o universo, minha gente, é um controle inexistente. Nós precisamos reconhecer isso, que há muitas coisas que acontecem no mundo e até na nossa casa que não estão ao nosso alcance, que nós temos um controle inexistente. Talvez você esteja se perguntando, Ana Cristina, tudo bem, a parte do universo e do eu até entendi, mas e essa do outro? Eu tenho controle indireto sobre o outro? Você não conhece aquela pessoa difícil que eu tenho na minha vara. Você tem uma pessoa difícil? Sim, olha, faço de tudo, e nada de controlar, e nada de mudar a pessoa não muda. O que você tem feito? Olha, há 10 anos faço a mesma coisa. Einstein já dizia que o cúmulo da insanidade é querer resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa. Então, se você gostaria de um comportamento diferente, seja de alguém da sua equipe, seja de alguém da sua família, alguém próximo a você, tente estratégias diferentes. É lógico que a pessoa tem o livre-arbítrio, né? E ela não estará subjugada à sua vontade. Mas mudando as estratégias, você tem uma grande chance de alcançar também resultados diferentes. E o controle direto é só sobre nós mesmos. Vocês já devem ter visto essa oração aqui outras vezes, né? Senhor, dê-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para reconhecer a diferença entre elas. Então, conforta e serena o coração da gente quando a gente aceita que muitas coisas não estão ao nosso alcance. Eu lembro, muitas vezes chegava no meu gabinete o Ramon, meu diretor de secretaria, ele chegava e dizia assim, doutora, e agora? O tribunal baixou uma resolução, não sei como é que nós vamos cumprir, doutora. Bom, eu olhava para ele e dizia, olha, temos chance de revogar, de modificar essa resolução? Uma chance muito remota, né? Vamos convir. Então, o que nós precisamos fazer? Tentar cumprir do modo que menos impacte negativamente a nossa equipe. Né? O que não tem remédio, remediado está. Não adianta ficar sofrendo e reclamando. Isso é puro desgaste de tempo e energia. Então, economize o seu tempo e a sua energia para aquelas coisas que estão ao seu alcance. E quanto a essas, seja efetivo, vá com muita dedicação, que você vai modificar a sua realidade para melhor. Olhem só,
O reativo, que se coloca na zona de preocupação, que dedica o seu tempo e a sua energia para aquelas coisas que não estão ao seu alcance, ele está na posição de vítima. Ele está sempre dizendo, se absolvendo de tudo e dizendo: as coisas não dependem de mim. Eu sou a vítima aqui das circunstâncias. Já o proativo, ele se coloca na zona de influência, ele é ator da própria vida e diz: eu creio e tenho influência na minha realidade. A verdade é que o círculo de preocupações está cheio de ter e o círculo de influência cheio de ser. Vejam só a linguagem, mais uma vez, nos revelando isso. Quando a pessoa diz: eu ficarei feliz quando eu tiver acabado de pagar a minha casa. É óbvio que isso não é uma coisa ruim, né? Todos querem acabar de pagar o seu próprio imóvel. Mas você reservar a sua felicidade para esta questão externa somente. Ah, se eu tivesse um chefe que não fosse ditador, aí a minha vida ia ser diferente. Se eu tivesse um marido, uma esposa mais paciente, olha, eu seria outra pessoa. Se eu tivesse filhos mais obedientes, aí sim, tudo seria melhor. Olha, se eu tivesse mais tempo para mim, então, aí sim. Assim falou o reativo. Já o proativo percebe que ele precisa se dedicar para o ser. Então ele olha com sinceridade para si mesmo e percebe: eu posso ser mais paciente, mais sábio, mais carinhoso. O foco dirige-se para o caráter. Porque é muito mais fácil, pessoal, acusar as outras pessoas, o condicionamento ou as circunstâncias por nossa situação estagnada. Mas somos nós os responsáveis por controlar as nossas vidas, influenciando as condições externas, se nós nos concentrarmos no ser. E as opções são sempre livres, porém as consequências são obrigatórias. Há muitas pessoas que levam as suas vidas vivendo no remorso, no arrependimento. A essas pessoas liberta muito saber que o passado está também na zona de preocupação. O que significa isso? Que elas não podem alterar o passado. Então, se você cometeu equívoco, se você se arrepende, se você tem remorso de coisas, de situações que ficaram lá no passado, não fique remoendo isso. Você não tem capacidade de voltar lá naquela situação e modificá-la. O que você tem e que é todo seu é o presente. E é claro, todas as nossas opções são livres e nós precisaremos arcar com as consequências dos nossos atos. Por isso, as consequências daqui para frente são obrigatórias. E por mais que a gente tente, que a gente se aprimore, que a gente se cuide, nós sempre iremos tropeçar. O erro faz parte da natureza humana. Nos meus cursos de gestão de pessoas eu abordo bastante isso. Temos um curso online da Infam, inclusive que tem uma semana que eu trabalho com os juízes, com os servidores, especificamente essa questão do erro. Tem até um filmezinho para quem tem crianças pequenas, A Família do Futuro, que é um menininho que ele faz a máquina de viajar no tempo. E cada vez que ele faz a máquina, que ele mostra, né, para a família, estoura, explode, acontece assim algum desastre e aí a família toda solta fogos de artifício. Parabéns, você errou de novo, está mais perto de acertar. Então, claro que é uma ironia, né, gente? Mas trazendo para a nossa realidade, será que nas nossas equipes, nas nossas unidades e até nas nossas famílias, nós temos dado aos outros e a nós mesmos a chance de errar? Você já ouviu falar que um ambiente, uma unidade, um lugar em que o erro não é tolerado, é um lugar fechado à inovação? É uma prova disso? Pense nas maiores invenções da humanidade. Todas elas foram antecedidas de quê?
de erro. Então, nós precisamos dar licença para os membros da nossa equipe, para as pessoas da nossa família e para nós mesmos, né? Se dar o direito de errar. Eu faço aqui uma chamada especial às minhas amigas juízas e servidoras nesse momento. Nos cursos de gestão de pessoas, eu tenho observado, quando nós tratamos esse assunto do erro, um comportamento específico bem atípico das mulheres. Que elas dizem assim, ok, Ana Cristina, tudo bem se meu servidor erra, se meu colega erra, tá tudo ok. Mas o que eu não suporto é quando o erro parte de mim. E aí vocês imaginam que peso que nós mulheres, né, que peso de perfeição nós estamos carregando sobre os ombros. Volta e meia chega na minha sala, hoje chega no meu WhatsApp, né? Doutora, eu estava elaborando aquela minuta, e aí eu coloquei de forma equivocada o artigo de lei, olha, não botei a jurisprudência mais atualizada, e aí eu digo, então você errou? E o que você estava fazendo quando você errou? Doutora, eu estava trabalhando. Olha, só erra quem faz, né? Só não vai errar a pessoa que for para a justiça ou ficar em tempos de pandemia só com um cafezinho o tempo todo. O máximo que ele vai conseguir vai ser derramar café em cima do computador. Então, se as pessoas estão trabalhando, elas estão sujeitas ao erro. Pense na sua equipe, na sua família, como as condições poderiam ser modificadas se houvesse essa licença de errarem mais, de encarar o erro como um aprendizado, né? O erro como fonte de aprendizagem. Isso é muito bacana. E há um remédio para qualquer tipo de erro: reconhecê-lo instantaneamente, corrigi-lo e aprender com ele. Isso transforma o fracasso em sucesso. Deixar de reconhecer o engano, de corrigi-lo e de aprender a lição nele contida é um erro de outro tipo, levando a pessoa ao caminho da autocomplacência. E o convite que eu faço para você hoje é que você assuma um compromisso com você mesmo. Eu não sei qual é o seu objetivo. Talvez seja acabar de ler um livro, talvez seja fazer um curso, talvez seja se reconciliar com alguém da sua família, talvez seja imprimir uma nova estratégia para que a sua unidade judiciária possa ter uma produtividade melhor, talvez seja ser mais paciente, mais afetuoso, fazer uma reeducação alimentar, começar a fazer exercícios, eu não sei. Seja qual for o objetivo, os compromissos que a gente faz com a gente mesmo, eles ficam bem no centro do centro de influência, do círculo de influência. Quando nós nos dispomos a um objetivo que só depende de nós e nós conseguimos cumprir, isso traz um senso de integridade muito grande, né? Um senso de satisfação. Nós percebemos que, de fato, somos eficazes, né? Que nós somos fiéis às nossas promessas. E o convite que eu faço, então, que nos próximos 30 dias nós possamos olhar o mundo de forma mais proativa. Então, quando vierem preocupações, questões na cabeça de vocês, eu faço esse convite. Façam essa pergunta para vocês mesmos. Isso está ao meu alcance? Eu posso transformar essa questão? Se puder, vá com toda a força e transforme para melhor. Né? Vamos disseminar essa semente do bem, que o Brasil e o mundo estão precisando muito disso, de pessoas com espírito público que queiram, de fato, fazer a diferença, fazer o bem pelos outros, principalmente por aqueles que mais precisam. Agora, se isso não estiver ao seu alcance, parta para as coisas que você pode modificar. Esse é o meu convite para você nos próximos 30 dias. E conforme Samuel Johnson, a fonte do contentamento precisa jorrar na mente. E aquele que possui um conhecimento tão pequeno da natureza humana, a ponto de buscar a felicidade transformando qualquer coisa, mas não a sua própria disposição, desperdiçará a vida em esforços infrutíferos. Eu tenho me preocupado muito com essa questão do autoconhecimento e do autoaprimoramento. Nos cursos de gestão de pessoas, que eu tenho até alguns na audiência que foram meus alunos, né, o curso de 2 dias, sempre a primeira manhã é autoconhecimento. Eu acredito que o líder não pode liderar os outros se ele não
liderar a si mesmo. E, com grande alegria, eu, ao fazer a minha pesquisa nos artigos internacionais, com os estudiosos de todo mundo, percebi que isso vem sendo confirmado. Quando nós falamos em pandemia, pessoal, nós precisamos perceber que é uma questão de saúde, sobretudo. Então, os nossos conhecimentos, por mais vastos que sejam em termos de direito, em termos de administração, eles não são suficientes. Nós precisamos nos valer dos conhecimentos dos profissionais de saúde. E os tribunais têm feito isso. Todos os tribunais têm um setor dedicado à saúde e esses profissionais têm orientado, né, as melhores estratégias, seguindo os decretos governamentais sobre a possibilidade de volta ao trabalho presencial e o que nós precisamos fazer no momento. A doutora Iraci falava, né, sobre as condições do Tribunal de Justiça de Sergipe, que também são bem parecidas com as condições do meu Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Muitos tribunais, muitos órgãos públicos já partiram de uma boa condição pelo fato de já terem adotado o processo eletrônico, né? Outros nem tanto, né? Tem muitos tribunais que estão ainda trabalhando agora com mais pressa nessa digitalização. Então, que a gente possa, a partir desse momento em que a vida de todos nós, eu tenho certeza, né, de todos se modificou, analisar quais são as possibilidades, de onde nós partimos, se você for um gestor macro, se você for aí corregedor, presidente de tribunal, diretor de escola, se você for um gestor micro, você trabalhar na sua unidade. Quais são as possibilidades da minha equipe dentro dessa organização? O que pode ser feito diante desta realidade nova? Essa pandemia do coronavírus exige uma atuação diferente, exige o distanciamento e a utilização de máscaras. Pode ser que outra pandemia exija algo diferente. Essa, por enquanto, exige isso, e isso fez com que, então, cada membro da nossa equipe ficasse em casa, e mesmo assim, nós precisamos ter em mente que a nossa missão de gestor não acabou. Ao contrário, ela está, assim, mais desafiadora. Então, o que está ao nosso alcance? O que nós podemos fazer? Né? Fazer por cada um da nossa equipe que está em casa. Eu, no início, fazia reuniões de Zoom quase todos os dias, agora faço uma vez por semana, mas no WhatsApp, estar sempre, né, ligado, e que o gestor possa estar de olho não só na produtividade, mas no bem-estar de cada um dos integrantes da sua equipe. Né? Como será que eles estão? Isso faz toda a diferença. Eu costumo dizer, e quem foi meu aluno já nos cursos presenciais já sabe sobre esse meu discurso. Eu digo que nós precisamos amar os nossos colaboradores, os nossos servidores, e amar de forma fraterna. Quando você demonstra esse bem-querer, o servidor, o colaborador, ele vai entregar o melhor resultado possível. Né? Isso faz toda a diferença, que a gente possa enxergar o outro com compaixão. Eu, buscando então, já como eu contei ali no início, eu estava com o meu livro já pronto, que é fruto das minhas pesquisas de doutorado, quando o editor, né, que até é colega nosso do Tribunal Regional Federal, me disse, olha, agora nós precisamos inserir uma parte sobre gestão em tempos de pandemia, e eu fui atrás de artigos nacionais e internacionais para ver o que os estudiosos em administração estavam orientando para os gestores. E com grande alegria eu vi que muitas das coisas coincidiam com o discurso que a gente vinha trazendo há muito tempo. Das primeiras orientações, lidere a si mesmo. Então, isso é fundamental, que o gestor saiba liderar a si mesmo, que saiba controlar os seus impulsos, né? Que seja equilibrado, que se conheça, que saiba os seus pontos fortes e que saiba as suas dificuldades. Que ele possa liderar pelo exemplo. Então, se você diz para a sua equipe que todos precisam ser gentis, e você é rude com as pessoas, eles não vão seguir o que você está dizendo. Você precisa dar o exemplo. Haja de forma rápida e decisiva, aqui principalmente para os gestores mais macro, né, que precisam decidir aí por muitas pessoas e de forma mais rápida. Então, de não ficar esperando para que os dados sejam completos. A gente vive numa realidade de muita incerteza.
com dados sendo modificados a todo tempo. Então, isso exige do gestor uma atitude rápida e decisiva. Vejam só que eu tinha colocado lá antes, aqui confirmado pelos estudiosos, reconheça quando estiver errado. Diante de um cenário tão inovador e diante de tantas incertezas, nós precisamos reconhecer que nós achávamos que a melhor conduta seria essa, mas damos um passo atrás, realmente não era. Conecte-se com a sociedade, aqui um chamado especial para os servidores públicos. Nós somos poder judiciário, mas o nosso poder ele só faz sentido se ele se converter em serviço. Se ele se converter em serviço à sociedade, para ela que nós existimos. Né? Então, é muito importante que a gente possa fazer essa conexão com a sociedade a quem se destina o nosso serviço público, no nosso caso jurisdicional, administrativo aí do Tribunal de Justiça, mas também a sociedade maior, a sociedade que não é atingida ainda, né, pelas nossas decisões, mas nós sabemos que as pessoas estão sendo impactadas de uma forma muito forte por toda essa pandemia, que tinha pessoas com condições razoáveis que aí perderam o emprego, perderam a sua própria casa. Então, que a gente possa ter compaixão. Isso me chamou a atenção. Estudiosos de administração do mundo todo dizendo que o gestor precisava ter compaixão. Sabem o que eles disseram? Assim, que em uma crise emergencial, a qualidade que mais é admirada em um líder é a sua experiência. Mas em uma crise massiva, global, rodeada de incertezas como essa que nós estamos vivendo, a maior qualidade que um líder pode apresentar é o caráter. Olhem que interessante. O líder ele precisa ajudar e aceitar ser ajudado. Como a realidade é muito complexa, ele precisa saber que ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. Ele vai precisar, então, de pessoas na sua equipe com diversas habilidades, né? E vai precisar desse auxílio. Essa organização em uma rede de times é uma estratégia já muito utilizada no mundo da administração, mas vem sendo adotada de forma efetiva em poucas organizações. O que significa isso? Diante de um assunto muito complexo, há divisão em grupos de trabalho para que a solução possa chegar da forma mais célere possível. Cada grupo de trabalho se dedica de forma profunda sobre aquele tópico para que depois nós possamos retomar e chegar a uma conclusão. Demonstre calma e otimismo. Um otimismo, é claro, fincado com os pés na realidade, né? Porque também só ficar negando o problema ou achando que a realidade é muito melhor do que é, isso não ajuda. Mas otimismo no sentido de dizer, a nossa organização está procurando fazer o melhor, nós vamos achar a melhor alternativa diante deste cenário. E também um líder indo aí para o pânico, para o histerismo, também não ajuda, ao contrário, né? Contamina muito a equipe. Por isso essa habilidade de calma é muito importante. Decida no meio da incerteza com os dados que possui. Os dados vão mudando a todo tempo. Então, os dados que você possui naquele momento, né, e seja transparente. Olha, diante desses dados, entendo que então a estratégia melhor é esta. Demonstre empatia e se comunique de forma efetiva. Nos cursos nós temos trabalhado muito esta habilidade da comunicação para o gestor líder. E aqui traz com mais força esta questão da empatia. Eles dizem aqui, os estudiosos falam sobre demonstrar empatia com a tragédia humana. E que nós sabemos, né, que realmente essa tragédia está invadindo muitos lares no Brasil e no mundo, né? Então, isso é muito importante, que nós possamos nos comunicar e demonstrar essa empatia. Eu trouxe aqui para vocês também um artigo da Shayna Sferfrey, que é uma estudiosa lá do Reino Unido, da Universidade de Warwick, na Inglaterra. E vejam só, ela fala sobre as 4 maneiras pelas quais os funcionários públicos podem ser mais produtivos. Isso interessa a você? Gostaria de ser mais produtivo aí na sua unidade? Pois é, veja aqui o que a professora Shayna nos diz. Primeiro, identifique as áreas que precisam de mudança. Pessoal,
Nós só podemos mudar se nós percebermos no que nós não estamos indo tão bem. E qual é a ferramenta para isso? A ferramenta é o feedback, né? Então, nós pedimos que outra pessoa nos diga no que eu não ando tão bem. Então, você se dedica ao aprimoramento daquelas habilidades. Nos cursos de gestão de pessoas, nos presenciais e também no online, eu tenho incentivado muito os colegas, juízes e servidores a adotarem essa estratégia do feedback. Até no curso EAD da Infam, numa semana tem uma atividade específica que é justamente essa, que você, como gestor, busca de um liderado um feedback. Então, que essa pessoa tem que dizer, olha, como eu tenho sido como gestor, né, nesta unidade, como eu poderia melhorar? Você tem coragem de fazer isso? Teria coragem de perguntar para um colaborador isso? Segunda dica que ela dá para que nós possamos aumentar a nossa produtividade: priorizar as tarefas. Principalmente em tempo de pandemia, em que o espaço de trabalho invadiu a nossa casa, nós temos 1000 coisas para fazer ao mesmo tempo. Então, vamos organizar numa ordem de prioridade. Qual é a coisa mais relevante? O que é mais importante que seja feito hoje? Eu gosto muito da técnica da velha agenda, ainda sou, né, talvez mais antiga do que muitos aí na audiência. Eu sei que muitos já fazem essa agenda pelo celular, pelo tablet, mas que você possa saber o que é principal para hoje, né? Então, essa priorização da organização e acaba aumentando a produtividade. E vejam só, de 4 dicas, 2 dizem respeito a esse lado emocional. Ela fala sobre construir habilidades pessoais, né, pessoal? Então, essa questão assim da adaptabilidade, de você se adaptar em momentos de adversidade, de você saber trabalhar em equipe, de você tolerar opiniões opostas à sua, né, de você ter uma postura conciliatória, isso é fundamental. Outra coisa, lidar com as próprias emoções. É normal que nessa época muitos estejam mais angustiados, mais nervosos, mais impacientes, mas mais do que nunca nós precisamos fazer este trabalho de lidar com as nossas emoções. A Shyness traz, então, que nós precisamos até fazer essa ruptura, né? Entre, o trabalho veio para minha casa, mas eu preciso saber também a hora de parar de trabalhar. Eu costumo dizer para os alunos nos cursos, a nossa vida é como se fosse um bolo, e o trabalho é uma fatia do bolo. Há outras fatias que também precisam de atenção, que é a nossa família, os nossos amigos, a nossa espiritualidade, a nossa saúde. Então, nós precisamos dar atenção para todas as fatias, para a nossa vida de forma integral. Se antes era considerado o melhor empregado, né, o mais eficiente, aquele que trabalhava 20 horas por dia, agora é considerado o melhor, aquele que tem mais equilíbrio emocional. Ela diz até que as pausas de descanso são muito importantes, né? O fato de você conseguir dormir bem de noite, são esses momentos que recuperam a sua capacidade emocional e cognitiva, que tornam, inclusive, você melhor para no outro dia resolver um problema complexo. Bem interessante isso, né? Aqui eu trouxe para vocês, então, algumas fontes sobre a gestão em tempos de pandemia, para quem tiver vontade de se aprofundar sobre isso. E faço, ao final, esta indagação. E você, que está aí assistindo, nesta terça-feira, a palestra Proatividade em Tempos de Pandemia. Depois de tudo que você ouviu, você, então, é proativo ou reativo? Pode ser que você diga, Ana Cristina, agora ouvindo tudo isso, eu percebi que eu sou reativa. E agora? Ótimo, se você descobriu isso, que maravilha. O primeiro passo para a transformação é a tomada de consciência, né? É o passo mais importante. Quem nunca irá lá para o lado laranja da proatividade, nunca percebeu que tinha traços de reatividade. E é claro que dificilmente a gente vai estar totalmente do lado de cá ou de lá, né? A gente fica, então, com um misto das duas coisas, mas é importante que a gente tenha essa capacidade de se observar para que nós possamos, então, nos aprimorar, nos transformar para melhor.
Tá bem, pessoal, uma gratidão enorme ter estado com esse povo maravilhoso do Tribunal de Justiça de Sergipe. Eu agradeço, fico à disposição. Aqui está o meu e-mail, ana.silva@trf4.jus.br. Eu tenho feito também vídeos diários pelo Instagram, @AnaCristinaGestão. Tem diversos assuntos como liderança,